Olha, eu sinceramente não consigo mais compreender a campanha do Bolsonaro. Parece mesmo que eles querem perder. Porque eles estão colocando o Bolsonaro em cada fria, estão colocando ele pra pagar cada mico, que é impressionante. Primeiro ontem em Aparecida, aquele evento humilhante para o Bolsonaro, ridículo. E hoje colocaram o Bolsonaro para discursar em Recife e não tinha ninguém. Eu não tô brincando, tinha meia dúzia de gato pingado. Foi um mico só que o Bolsonaro pagou. Na sua opinião, esses dois episódios foram ridículos? Bolsonaro pagou o mico hoje no Recife? Deixa o seu like se você gosta do Bolsonaro pagando mico e, claro, se inscreva no canal. E assim, pessoal, eu não tô brincando. Foi assim, o Bolsonaro, como vocês bem sabem, ele precisa tentar fazer alguma coisa no Nordeste. Porque ele foi massacrado pelo nordestino durante o primeiro turno. E a campanha do Bolsonaro já falou que abriu mão. Falou assim, no Nordeste a gente não tem como virar, vamos deixar a poeira baixar, vamos apostar nas abstenções. Porque quanto menos a gente estimular o segundo turno no Nordeste, maior vai ser a tendência das pessoas não irem votar. Porque as abstenções no segundo turno tendem a ser maiores do que no primeiro. É uma estratégia que pode dar certo? Pode dar, mas é a única coisa que ele pode fazer. Mas assim, se o Bolsonaro abriu mão do Nordeste, pra que ele tá indo lá pra se expor desse jeito? É ridículo. Ele foi hoje lá no Recife, subiu num trio elétrico e começou a chamar o nordestino de cabra da peste. Ele falou umas 4, 5 vezes isso. Ele gosta, né, pra mostrar a intimidade que ele não tem. Fica um negócio forçado, um negócio tosco, ridículo. E o pior de tudo é que ele tava diante ali de 50 pessoas. Não tinha absolutamente ninguém. E é isso eu não entendo, porque o Bolsonaro, se ele acredita tanto no Datapovo, por que a campanha dele não leva ele para fazer ato público de campanha em Santa Catarina? Para ter aquela multidão de pessoas ao redor dele. Fica levando ele pro Nordeste que não vai ter ninguém. Enquanto isso, o Lula tem mobilizado multidões ao redor dele. Como aconteceu em Belford Roxo, como aconteceu em Belo Horizonte, como aconteceu também na Rocinha. E essas imagens do Lula têm dado um banho de imagens do Bolsonaro. Porque a campanha do Bolsonaro viu que foi um erro ele ter ido para Aparecida. Pegou mal, muito, mas muito mal. Malafaia depois começou a atacar os padres de Aparecida. Uma bobagem, uma bobagem. Fora que as menções de Bolsonaro em Aparecida foram muito mais negativas do que positivas. Ele foi vaiado, mas ele também foi aplaudido. Mas não interessa, um candidato à presidência da república, numa disputa como essa que nós estamos tendo, que é uma disputa por rejeição, não pode aparecer sendo vaiado. Ainda mais num contexto que nós estamos hoje de afunilamento da disputa. Como nós vimos o resultado da pesquisa Quest hoje pela tarde. Link aqui no card para que você entenda todos os detalhes. Então, enquanto o Bolsonaro faz apostas erradas, decisões muito equivocadas, que ou constrangem ele com vaias ou paga mico de não ter ninguém, o Lula tem dado uma goleada no Bolsonaro com as multidões, as passeatas que o Lula faz. Um ambiente mais tranquilo, seguro para o Lula, porque ele está na frente das pesquisas, então já é mais tranquilo, o Bolsonaro tem que arriscar mais, só que o Bolsonaro está pagando mico atrás de mico. E na verdade, pessoal, o Bolsonaro, ele sentiu o golpe. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Porque o Lula, ele foi lá na Rocinha, e na Rocinha era no Rio de Janeiro. E aquela multidão vermelha atrás do Lula na Rocinha, com aquelas ruas estreitas, parece que dá uma imagem muito mais impactante do que de fato realmente foi. O Carluccio e o Flávio ficaram desesperadíssimos. Tanto que começaram a fazer postagens mentirosas, associando o Lula a facções do Rio de Janeiro, uma bobagem. Porque o Rio de Janeiro é o principal reduto do Bolsonaro, pessoal. Vocês sabem disso. E no Rio de Janeiro, a votação do Bolsonaro foi muito expressiva no primeiro turno, perante a votação do Lula. Fora que o Cláudio Castro venceu o Freixo no primeiro turno assim de um modo esmagador. Mas claro que a imagem do Rio de Janeiro apoiando o Lula como foi na Rocinha abala o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele acredita mesmo no Datapovo. Ele acredita mesmo que as pesquisas elas estão equivocadas. Que há uma conspiração das pesquisas para que haja a vitória do Lula contra o Bolsonaro e ele acredita no Datapovo. Tanto que no final do primeiro turno vocês viram o semblante do Bolsonaro de derrota, porque ele achava mesmo que fosse ter 60% dos votos. Só que quando o Bolsonaro vai a Aparecida e é vaiado, quando ele vai ao Recife e não tem ninguém, e ele vê as imagens do Lula sendo ovacionado e tendo aquela multidão, ele sente, porque ele vê, opa, o Lula não tá só ganhando nas pesquisas de intenção de votos, ele também tá ganhando, de fato, na contagem dos votos.
como aconteceu no primeiro turno e também no Datapovo. E como o Bolsonaro tem dificuldade em entender pesquisa, ele fica abalado e ele fica completamente transtornado, como ele está, porque ele está à beira de um ataque de nervos. Só que na sua opinião, você vai botar aqui nos comentários, a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia errada? Ou ele tá fazendo certo e o pessoal mesmo quer aprontar com ele, colocar ele pra pagar mico, já que alguns dizem que ele é um palhaço? Deixa o seu like e também se inscreva no canal. E ele tá com um ataque de nervos. Aquele ataque histérico que ele deu na sexta-feira, com o Datena, que ele jogou praticamente a dentadura, deve ter saído perdigoto. Se eu tivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer, vendo o Bolsonaro vociferando daquele jeito, eu ia pedir um guarda-chuva ali pra segurança do Palácio Planalto, do Alvorada, né? Acho que ele tava no Palácio Planalto. Eu abri o guarda-chuva pra evitar algum perdigoto radioativo contaminoso do Bolsonaro pra cima de mim, né? Imagina eu tô ali, vem pega no meu olho, uma baba do gosto, nossa senhora, aí o que ia acontecer? Eu ia pegar alguma coisa. Então eu já abri, imagina se voa a dentadura. Mas ele tava pirado daquele jeito, pessoal, porque ele tinha se encontrado com o Datena. E ele tava certo que o Datena iria dar o apoio a ele no segundo turno. O Datena virou pro Bolsonaro e falou assim: olha, Bolsonaro, talvez eu vote em você, mas eu não vou declarar apoio. E isso deixou o Bolsonaro possesso, pessoal. Por isso que ele estrilou daquele jeito. E hoje, mais cedo, em Santa Catarina, não sei porque ele não fez um ato em Santa Catarina. Ele fez um em Blumenau, em Camboriú. Lá na praia, muito bonita, Cristiano Ronaldo até tem um apartamento lá. O Bolsonaro, ele tava lá em Camboriú e tinha um tablado, um palco. E ele queria reunir 200 prefeitos nesse palco. Só que a segurança do Bolsonaro, a equipe, falou assim: olha, só dá pra colocar 120, né? 130 pessoas. Ainda mais esse pessoal tudo fora de forma, vai cair o negócio aqui. E aí o Bolsonaro apelou com o pessoal, mostrou, ficou bravo, gesticulou, porque ele está à beira de um ataque de nervos. Ele vê o Datapovo, ele vê o resultado, ele lembra do 0,5% que o Lula falta pra vencer, ele não consegue nem dormir à noite. Porque o Bolsonaro, ele só vai ter uma noite de sono tranquila quando ele for preso e todo esse martírio do Bolsonaro acabar. Então ele pode ficar pedindo desculpa, como ele fez, que não vai adiantar. Vocês viram o áudio do vídeo do Bolsonaro pedindo desculpa? Coisa patética, porque ele vai atacar a população, ele vai atacar o país de novo, e aí todo esse pedido de desculpa vai mostrar que não serve de nada. Mas enquanto isso, o Bolsonaro vai usar a máquina pública como ele está usando o CAD. Ele está usando o CAD para investigar os institutos de pesquisa. Olha só que coisa mais ridícula. Porque a justificativa é que os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno. E eles não erraram. Os institutos de pesquisa não erraram no primeiro turno. Pesquisa é um recorte do tempo. Ah, mas mudou, o resultado foi diferente. Claro que foi diferente. O resultado de hoje da Quest foi diferente do resultado da Quest da semana passada, porque as coisas mudam com o passar do tempo. Se eu perguntar pra você hoje qual que é o seu nível de fome, agora, nesse momento, e perguntar para daqui 30 minutos, pode ter alteração. Pode ter alteração. Mas o Bolsonaro quer criar mais uma vez um espantalho para ficar atacando. E o pior de tudo é que ele usa a máquina pública para isso. Porque o CAD, olhem só o absurdo que é tudo isso. Porque primeiro, o servidor que abriu a investigação contra o IPEC, contra a IPESP e contra o Datafolha não tinha prerrogativas para abrir. Ponto 1. Ponto 1. Só aí já há um problema. E outra, o CAD está acusando que houve um conluio dos institutos de pesquisa para manipular as... Então houve todo um joguete, eles combinaram entre eles, houve uma formação de um cartel para que fosse manipulado o resultado das pesquisas para influenciar a decisão de primeiro turno. Ridículo isso também. E por fim, o CAD não investiga esse tipo de situação. O CAD, ele investiga se há a formação de uma concorrência desleal para ferir o consumidor. Então não é prerrogativa do CAD abrir esse tipo de investigação. Mas quando você vê que o servidor que abriu a investigação é um apadrinhado do PP, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, aí fica tudo explicado. Óbvio. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele corrompeu as instituições republicanas e agora usa as instituições para o seu próprio benefício, deturpando tudo. Bolsonaro, ele é um perigo para a nossa república. Ele é um perigo. Nós estamos avisando há 4 anos isso já. A imprensa ainda não percebeu. Agora que ele começa a colocar as asinhas de fora, ainda bem que é, pelo menos no final.